Fala querido, fala querida, tudo bem com você? Mais um videozinho muito importante aí pra gente e ainda geometria, né? Nosso assunto agora é polígonos, tá? Aí você vai dizer, Cleiton, o que é um polígono? O nome já diz aí pra gente, poli vários, tá? Gono ângulos. Nós vamos falar aí sobre as figuras planas que representam vários ângulos. Existem dois tipos de linhas poligonais. Existe uma linha poligonal, imagina isso retinho, tá pessoal? Uma linha poligonal aberta, tá? E aí você percebe que ela é uma linha poligonal porque você percebe eu conseguindo fazer vários ângulos. Então, continuando ali, ó, formando outro ângulo, isso aqui seria uma linha poligonal aberta e eu também posso ter uma linha poligonal fechada, tá? E aí eu tenho uma linha poligonal fechada. E aí, o que é que nós vamos trabalhar? A gente vai começar a amarrar. É bem mais comum nós trabalharmos nas questões de geometria as linhas poligonais fechadas. Trabalhando com linhas poligonais fechadas, a gente entende que existem dois tipos de polígonos. Quais são os dois tipos de polígonos que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o polígono convexo, tá? E a gente vai encontrar o polígono não convexo. Cleiton, qual seria... Alguns chamam até de côncavo, né? Eu gosto de convexo e não convexo. Qual seria a diferença fundamental de um polígono convexo para um polígono não convexo? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes num bom e velho teste de você colocar dois pontos dentro do polígono. Tipo, eu tenho aqui um polígono convexo, fazer aqui um desenhozinho pra gente. Imagina isso aí 100% retinho, tá pessoal? E eu tenho ali um exemplo de um polígono não convexo, fazendo aqui um desenho pra gente. Legal? E aí o que acontece? O que faz um polígono ser convexo e não convexo? Você já deve ter visto um testezinho que ele pede para você colocar dois pontos quaisquer dentro do polígono. Se o segmento que liga esses dois pontos obrigatoriamente ficar por completo dentro do polígono, ele é chamado de um polígono convexo. Se corre o risco de eu colocando dois pontos dentro do polígono, o segmento que liga esses dois pontos, se ele corre o risco de ficar fora do polígono, esse polígono já é não convexo. Mas deixa eu ser sincero com você, aluno replay, você merece algo melhor. O que é que seria mais útil em questões? A gente pode criar essa definição, pessoal, colocando uma informação que possa nos ajudar a resolver algumas questões. E eu queria que você tomasse nota aí. Tome nota. Num polígono convexo, obrigatoriamente, todos, e quando eu falo todos, são todos, tá? Todos os ângulos internos, têm que ser menores do que 180 graus, tá? Todos os ângulos internos são menores do que 180 graus. Nenhum ângulo interno pode ser maior do que 180 graus, senão ele vai deixar de ser convexo. Senão aquele teste vai furar. Então, isso sim pode lhe ajudar em algumas questões, tá? Então, quando é que um polígono é convexo? Quando todos os seus ângulos internos são menores do que 180 graus. Portanto, quando é que um polígono vai ser não convexo? Vamos lá. Muitas pessoas pensam, e aí eu vou um pouquinho para o raciocínio lógico, tá? No raciocínio lógico, pessoal, muitos pensam que a negação do todos é o nenhum. Tipo, eu chego numa sala de aula minha e digo, todos os alunos viajaram nas férias. E aí tem gente assim, eu peço para negar a informação, as pessoas dizem, nenhum aluno viajou nas férias. Não, a negação do todos não é o nenhum. Tem gente que nega dizendo o seguinte, a negação de todos os alunos viajaram nas férias seria todos os alunos não viajaram nas férias. Coloca o não como negação. Também é falso, pessoal. A negação do todos não necessariamente precisa ser o outro extremo. Pensa comigo na situação. Quando eu falo todos os alunos viajaram nas férias e um aluno levanta a mão e diz, professor, eu não viajei. Quando aquele aluno diz que não viajou, a minha informação já era falsa. Já negava aquilo que eu tinha dito. Você entende isso bacana? Então, quando eu digo todos os ângulos internos menores do que 180 graus, o que faria um polígono ser não convexo? Basta que pelo menos um ângulo interno seja maior do que 180 graus. Então, vou colocar aqui pra gente, tá? Algum, tá? Você pode colocar, deixa eu só ajeitar esse algum. Basta que algum ângulo interno seja maior do que 180 graus, pessoal. E aí eu vou mostrar para vocês, mas antes vou escrever, tá? Algum ângulo interno
maior do que 180 graus. E aí você percebe ali, ó, quando eu olho para essa figura da esquerda, nenhum ângulo interno é maior do que 180 graus. Ou seja, todos os ângulos são menores do que 180. Já naquele da direita, aquele ângulozinho que eu vou pintar agora, ó, você está vendo eu pintando aquele ângulo? Aquele ângulo é um ângulo maior do que 180 graus, o que torna aquele polígono um polígono não convexo. Perfeito? Então falamos em linhas poligonais abertas e fechadas, falamos em polígono convexo e não convexo. E também eu quero que você entenda a nomenclatura de um polígono. Como é que se dá nome ao polígono? Pela quantidade de lados. E aí você percebe, Cleiton, mas é pela quantidade de lados? Vamos pensar. Vamos pensar num polígono que você conhece bem. Quando você pega a menor quantidade de lados, que é 3 lados a gente sabe que é triângulo. Ei, peraí, polígono, o nome não é vários ângulos? Então eu entendo, 3 lados é um triângulo. Ok, mas 4 lados a gente chama de quê? 4 lados a gente diz que é quadrilátero. Quadrilátero. Quadrilátero, 4 lados. Aí as pessoas começam a pensar, peraí, mas polígono é pela quantidade de ângulos ou de lados? Vamos pensar? Um triângulo tem quantos ângulos? 3. Um triângulo tem quantos lados? 3. Um triângulo tem quantos vértices? 3. Comece a pegar dica, porque isso vai servir para outros vídeos nossos. Em todo polígono, a quantidade de lados, vértices e ângulos é a mesma. Um quadrilátero sempre tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Um pentágono, né, que é o polígono de 5 lados, o pentágono, ele vai ter 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Então, você, aluno replay, ainda pode dizer, o que dá nome a um polígono? De verdade é a quantidade de lados? Sim, mas também poderia dizer que é a quantidade de vértices, também poderia dizer que é a quantidade de ângulos. Então você tem aí os famosos, o pentágono, o de 6 lados, o hexágono, né, pessoal? De 6 lados é o hexágono. O de 7 lados, o 7 saiu feio, mas eu ajeito, 7 lados, o heptágono, e assim sucessivamente. E aí você percebe que vai mudando agora só o nosso prefixo. 8 lados, o octágono, 9 lados, o eneágono, 10 lados, o decágono, e o icoságono com 20 lados, e muitos dos polígonos você fica dizendo polígono de 11 lados, polígono de 12 lados, perfeito? Então nossa aulinha agora, nosso vídeo de agora, uma introdução sobre polígonos. Nos nossos próximos vídeos a gente vai aprender a fazer algumas contas como soma dos ângulos internos, polígonos regulares, número de diagonais, e eu espero você lá, tá? Um forte abraço, galera, fica com Deus!